Bem, aproveitando aí toda essa efervescência dos voos midiáticos, né, do Jeff Bezos, do Richard Branson, né, quero fazer aqui no canal algumas observações. Eu sei que existem vários vídeos bastante específicos a respeito do que eu vou tratar, mas eu quero colocar algumas questões aqui para os seguidores do canal para uma reflexão. Então, antes de mais nada, já coloca aí o joinha para quem está chegando aqui no Modernidade e Ciência, né, um mix aqui de modernidade, de tecnologia e também de ciências sociais. Já comentei em outros vídeos que eu estudo muito essa questão da antropologia espacial. A conquista do espaço profundo, não o uso da baixa órbita de maneira comercial, que é evidente, mas isso se tornou uma coisa lúdica e assim como outras sociedades utilizaram certas narrativas para coaptar a sociedade, do mesmo jeito que no Coliseu, vocês sabem disso, não se jogava pão enquanto as pessoas estavam ali sendo trucidadas na arena, ali no Coliseu. Então, aquilo ali era um entretenimento, né, para que a população se mantivesse entretida com um evento ali e tal que o governo, naquela época, né, em Roma, estava propiciando. Então nós temos várias situações. O próprio uso da máquina do cinema, quando ela foi criada e tal, foi feito com um efeito que a gente chama de psicossocial, para convencer a sociedade, olha, tais coisas estão acontecendo, vão acontecer e tal. Eu estudo muito essa questão, principalmente nos estudos Disney. A intenção ali do Walt Disney, junto com o pessoal nazista que foi levado para os Estados Unidos, que deveria ter ido lá para Nuremberg para ser processado por crimes contra a humanidade, mas como era de alto interesse aquela tecnologia que eles dominavam, eles foram simplesmente isentados disso, né? Então há uma parceria muito grande com os estudos Disney, com o Von Braun e com o grupo que depois fez com que se criasse o que hoje nós conhecemos como NASA, né? Existem várias similaridades em relação a como os nazistas pregavam a questão dos foguetes, do espaço. Tem lá Mulher na Lua, né, um documentário, lá um filme feito na Alemanha, na época. Então, tem muita coisa curiosa nessa coisa, né? Sem falar do Parsons, né, que hoje tem lá ainda o JPL lá de propulsão. Quer dizer, há sempre coisas muito curiosas, né, que eu não acredito em coincidências, né? Como cientista social, eu não acredito em coincidências. Então vamos a alguns pontos. A NASA se comprometeu que em 2024 retornará com uma missão tripulada à Lua, né? Isso foi feito, na verdade, com uma pressão na época do governo Trump. Essa missão ela estava prevista ali para próximo ali de 2030, se não me engano, acho que 2027, 2028, e o Trump fez com que a NASA antecipasse o projeto. Eles fizeram um novo cálculo, né, em tese, diminuindo o escopo, porque nessa missão próxima de 2030 a ideia já seria montar uma base lunar. O que eu sempre fico com uma grande assim, curiosidade é quantas dezenas de cientistas passam assim, a vida com aquele dinheiro que vem do contribuinte americano com esses projetos lúdicos, né? Como o robozinho que está lá em Marte. Hoje a gente não ouve falar muito, mas assim, cada voozinho daquele helicóptero que ficou circulando ali custa 80 milhões de dólares por voo. 80 milhões de dólares, se você considerar todo o projeto, o transporte e acompanhamento do que está acontecendo ali. Para quê? Para ver um planeta simplesmente rochoso, seco. Não, mas pode haver vida, pode haver vida. Então, isso é muito curioso, isso realmente é muito curioso. Mas vamos voltar à questão da Lua. O que nós sabemos de fato? Que a NASA perdeu os projetos do módulo que pousou na Lua, do Águia, que pousou. Ela afirmou que perdeu. Perdeu todo o projeto dos trajes espaciais. Perdeu o projeto do Jeep lunar, tanto que estão tendo que fazer tudo do zero.
Até 2024, eu acho interessante que não apareceu um cronograma para testes não tripulados para o pouso de fato na Lua. Vocês já viram as fotos, as fotos não, na verdade essas imagens artísticas da SpaceX com as naves pousadas ali? Vocês já viram o tamanho daquelas coisas? Já se questiona por que o Águia, quando pousou na Lua, não abriu uma gigantesca cratera com o jato de freio ali, né, de propulsão, mas ao mesmo tempo de frenagem, para ele tocar o solo da Lua. Isso tem sido realmente questionado. Depois a NASA, em missões posteriores, colocou uma poeirinha ali na perninha do módulo Águia, né? E aquelas viagens a 35 km de distância do tal do Jeep? Né? Vocês já perceberam que não existe nenhuma foto? Pô, eles tiraram milhares de fotos. Não tem uma foto da montagem do Jeep lunar, que eles dizem que estava dentro ali do módulo Águia, tudo desmontado. Pesa ali cerca de 220 quilos. 220 quilos. Né? Mas né, não se mostra nada como aquilo foi montado. Você só vê um boneco, que parece um boneco, né, ali viajando ali naquele Jeep. Né? Existem várias falhas de filmagem onde não mostram os trilhos do Jeep. Né? Cadê o trilho? Cadê a imagem daquilo? Né? Tanto é que essas regiões lá onde houve essas missões estão hoje protegidas porque a NASA conseguiu convencer que aquilo seja um patrimônio da humanidade, então ninguém pode ir lá e sobrevoar e fotografar. Só existe um elemento que na época das missões diz que fotografou, então você só pode confiar que foi um próprio instrumento da NASA, que foi um mini satélite que orbitou a Lua e teoricamente tirou foto daquilo tudo. Então são coisas muito estranhas, sabe? Todo aquele traje, o tempo que eles ficaram na Lua, a quantidade de oxigênio, né? Sem falar da radiação. Não, agora a NASA de 2012 para cá voltou a estudar os cinturões de Van Allen, porque se sabe que ali tem uma altíssima radiação e quando as naves forem nesse voo para a Lua, ficarem sujeitas à radiação não só cósmica, mas com uma radiação solar, né? Os próprios astronautas que passam longos períodos na estação espacial, que fica a 450 km de altura, detectam depois certas perturbações, certas doenças. Vocês podem pesquisar, vocês veem vídeos aí de astronautas que dizem que passaram a ter certos problemas de pele, certos problemas de vitiligo, de outras coisas do sistema imunológico, por estarem a 450 km de altitude, sem uma proteção tão forte como tem a camada da atmosfera, como nós temos. Nós vamos para a praia usando o que? Fator 50, fator 30 e tal. Aquela carcaça da espaçonave não tem blindagem suficiente para reter partículas cósmicas. Outra coisa que é interessante entre outras, né? Existe uma entrevista do Henry Kissinger, que está vivo até hoje, a menos que coloquem ele, interditem o Henry Kissinger, que mais ou menos, eu acho que talvez uns 15 anos atrás, ele deu uma entrevista que, num contato que ele teve com o Nixon, porque ele era o secretário de defesa do Estado do governo Nixon, em 1968, o Nixon o chama para uma conversa e disse: olha, eu estive aqui com o pessoal da NASA e eles me disseram que para o ano que vem está tudo programado para ter finalmente a missão tripulada à Lua, só que eles me alertaram sobre o seguinte: ainda que tudo funcione bem, todo mundo sobreviva, nós achamos muito difícil que se consiga fazer um contato em tempo real entre eles que estão ali na Lua com o senhor presidente e tal. Aí o Nixon disse assim para o Henry Kissinger, eu disse assim para eles: olha, se eu não posso mostrar, não me serve para nada. Então, aquela ligação que aparece do Nixon com o telefone, conversando em tempo real com os astronautas pousados na Lua, é muito suspeito, realmente é muito suspeito, né?
E a história está cheia dessas armadilhas, né? De fazer parecer que, né, dado que o efeito final, sabe, razão de Estado é maior do que evidentemente a verdade, né? Então eu realmente suspeito muito daquela ligação em tempo real. Existem inclusive outras gravações onde foi detectado que, como tinha que ter um delay entre aquilo que se fala e a transmissão para a Lua, bate e volta, tem uma das gravações, isso é encontrado pela internet, que alguém no fundo da gravação fala speak, né? Então é como se tivesse um ponto, né, alertando para falar, agora você fala, para dar um delay e tal, né? As imagens também, que nós sempre vemos, por exemplo, dessas missões, podem perceber o seguinte: você tem um primeiro plano, onde a foto está ali muito nítida, muito interessante, e você tem um plano de fundo, muitas vezes com um relevo da Lua, uma elevação, e você nota na transição uma coisa muito sutil, como se tivesse uma certa quebra entre aquele primeiro plano e aquele plano que estaria no infinito, por exemplo. Quem dominava essa técnica de tirar ou filmar em duas camadas, um fundo e uma coisa em primeiro plano, é o Stanley Kubrick, porque em 68 ele estava já finalizando ali o 2001, Odisseia no Espaço. Inclusive ele usava câmeras, isso é público, tal, que ele trocava muitas vezes câmeras que a própria NASA utilizava já em missões, porque tinha uma abertura, uma luminosidade. Ele até tem um filme famoso que ele consegue filmar com câmeras, e lembram, não eram câmeras digitais, eram câmeras com filme, né? Luz de Velas, um filme situado no século XVIII e tal, e que ele filma aquilo de fato usando esse tipo de câmera. Então há uma suspeita de que o Kubrick tenha sido acessado para dizer, olha, você precisa nos ajudar, porque a gente precisa pelo menos, ainda que estejam lá, que pousam e tal, mas você precisa criar uma imagem de cenário para mostrarmos para o mundo o que aconteceu. Então, várias dessas imagens são muito semelhantes com os cenários que tem no 2001, etc., no espaço. Isso é outra coisa que é bastante comentado por aí. E sem falar uma série de outros pequenos deslizes que a NASA cometeu, como por exemplo, se vocês observarem a própria câmera, que era uma câmera, como eu digo, não era uma câmera digital, era uma câmera que tinha um filme. Ele tinha um filme, um Polaroid, como a gente diz, e essa câmera era uma câmera alemã, e os astronautas usam aquilo no peito, né? Apesar de ter aquela luva gigantesca, ele não conseguia olhar, né, na câmera. Você vê que as imagens são sensacionais, tem umas imagens assim, né, tal, uma coisa, e a máquina está no peito. A grande pergunta que se tem é o seguinte: a Lua não tem atmosfera e recebe uma carga de partículas solares, uma radiação cósmica, que aquele filme, é interessante que o filme fica perfeito, sendo que muitos de nós, aqueles que ainda conheceram os filmes de rolo, né, muitas vezes quando você ia numa viagem internacional e você não tomava cuidado na sua bagagem de mão, e tinha aqueles filmes, e ao passar na máquina de raio-x, o filme simplesmente ficava inutilizado, ele ficava todo velado, você tirava a fotografia e não aparecia nada. Então é muito interessante que isso não tenha acontecido. Investigadores que foram atrás da fábrica que ainda existe na Alemanha, de uma câmera portátil de filmagem, que era uma coisa sofisticada, uma câmera VHS, vamos dizer assim, portátil, né, em 1960, era uma coisa sofisticada. Perguntaram, olha, vocês fizeram alguma modificação, essa câmera tinha alguma blindagem? Não, a gente vendeu a câmera do jeito que ela era usada, né, por qualquer público em geral. Então, que mágica que a NASA fez para blindar essa câmera de forma que os filmes, né, daquilo tudo não fossem simplesmente danificados. Então, nós vamos descobrir o que de fato por trás de toda essa história até 2024. Eu tenho um palpite de que até 2024, usando, por exemplo, desculpa de perda de orçamento, ou de a questão da pandemia, que reduziu muito a velocidade do trabalho desses pesquisadores, essa coisa toda, que eles deixem para daqui a um tempo
eles anunciem que vão postergar esse voo, né? O que vai dar tempo certamente para fazer alguns voos não tripulados e tal, porque evidentemente que chegar até a Lua com uma sonda como as que nós já vimos não tripulada, isso é fácil, né? A questão é levar um humano com todas as questões que envolvem isso realmente até a Lua. Seria uma grande decepção mundial descobrir que nós nunca estivemos na Lua.